O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um convite à vigilância, né? O Senhor nos dá a graça de vivermos a vigilância, mas para viver essa vigilância no Senhor, é necessário um pouquinho a gente olhar a estrutura, né, de qual nasce essa vigilância. A primeira leitura é tirada da sabedoria, vai dizer que a sabedoria é uma graça, um dom que Deus nos dá, uma certeza de Deus em nossas vidas, não é uma ação forte. Quem a adquira, vai dizer assim, quem adquire encontra uma graça. E a sabedoria, ela nos dá um fruto. E o fruto dessa sabedoria é a prudência. Né? Então a gente pega esse, né? Você tem em casa o catecismo da Igreja Católica. Se não tem, é melhor adquiri-lo. Está lá no número 1806, está lá, prudência. Então você vai pegar lá a prudência e ver direitinho como trabalhar a prudência. Ela é o fruto dessa sabedoria. E a ação da prudência é a paciência. Olha que ação importante. Né? Se a gente for falar para uma pessoa impaciente, falar para uma pessoa, vamos dizer assim, inquieta, um coração inquieto, uma ação impaciente, ou até mesmo uma dimensão ansiosa, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar até em choque, né? A gente entra até em choque, se a gente fala assim, ó, seja paciente, dá vontade de ir no pescoço, né? Oh, meu Deus do céu, que paciente nada. Eu tenho que resolver logo a situação. Não. Ser paciente é uma ação importantíssima para o crescimento e para a fé. Né? Viver a paciência em Deus. Né? Essa é a ação que nos ajuda a crescer no mistério da fé. A outra ação dessa paciência é colocada quase que em elo com o evangelho que nós ouvimos.
Veja que interessante que ali o texto, Mateus, está escrevendo para judeus que estão começando a viver o cristianismo. Estão simpatizando com essa realidade. E ali ele vai falar de uma estrutura. Ele vai pegar a festa de casamento. Interessante que ele não pega a festa do Bar Mitzvah, que é a ação que eleva o garoto à vida adulta dentro do judaísmo. Não vai pegar a festa de Sukkot, não vai pegar a festa das semanas e tantas outras festas do judaísmo. Mas vai pegar a cerimônia. Por quê? Porque é a maior festa dentro das festas do judaísmo. Durava praticamente 5 dias. Né? Então, veja, o casamento era uma estrutura celebrativa não só para o casal, mas também para toda a cidade. Era um evento que chamava a cidade toda para o mistério. E ali ele fala que existem 10 jovens que estão com as lâmpadas acesas. A noiva e suas amigas estão ali, né, e elas estão prestes para entrar na festa de casamento. Aí tem as previdentes e as imprevidentes. Ali ele coloca uma estrutura total, as 10 representam Israel de Deus. E o Israel de Deus, ali é apresentado por número 10, significa que ele não é totalmente fiel ao Senhor. Então tem a fidelidade e a infidelidade colocada diante de Deus. As imprevidentes, com as suas lâmpadas, né, simplesmente para o óleo do momento, e as previdentes que guardam o óleo. Santo Agostinho vai dizer que esse óleo significa essa prudência, essa fidelidade e também o amor. No final, elas falam para as outras imprevidentes, vai comprar, né, no caminho, né, ali no mercado, meia-noite não dá para comprar nada. Né? É interessante o fato. Mas ele pega essa ação para dizer que o óleo, esse óleo que ali é apresentado, essa chama e esse óleo não significa algo material, mas significa exatamente esse amor, a fidelidade, que não são comprados, mas são dados. Deus nos dá o mistério a viver. É dom porque é de Deus e é graça porque é dado a quem nada tem. Então, se eu não trabalho, se eu não faço crescer a dinâmica do amor, essa fidelidade dentro do meu coração, eu não mantenho as minhas lâmpadas acesas. Aí, quando fala de lâmpadas acesas, me questiono muito. Porque quando a gente vem na igreja, a gente tem que deixar as nossas realidades, né? A gente traz as realidades, mas tem que deixar essas realidades no altar e manter as nossas lâmpadas acesas. Aí eu pergunto, você está mantendo? Você está com a sua lâmpada acesa? Hoje eu fui, essa semana, fazendo essa reflexão, falava bastante sobre isso, né, Alessio Divina? Antônio, você está com a sua lâmpada acesa? Porque você pode ser imprevidente ou previdente. Como está a tua lâmpada? Né? Essa é uma dinâmica interessante. Você trouxe a sua lâmpada para a missa? Eu fiz uma pergunta, gente. Até o povo de casa se questiona. Né? Olha que interessante. Quando a gente fala da lâmpada acesa, a gente até fica meio assustado porque pensa que é a lamparina, né? Que a gente tem que trazer acesa na mão. Não é isso. Significa o nosso batismo. Né? Porque no batismo nós recebemos um banho, que é a água. Tá? Matéria, forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e joga água. Depois tem um sinal que recebemos. A vela. Ela é acesa onde? No Círio Pascal, graças a Deus. Não, uma missa eu perguntei, é acesa onde? Falo, no fósforo. Não, é no Círio Pascal. E o Círio Pascal representa o que para nós, dentro da liturgia da igreja? Cristo ressuscitado. Olha que maravilha. Então a nossa luz não é acesa, a nossa vela não é acesa em qualquer chama, é acesa no Cristo. Agora, se eu não trabalho a dinâmica dessa sabedoria, se eu não adquiro a sabedoria que vem de Deus, prudência, fidelidade e amor, essa chama se apaga. E uma vez a chama se apagando, eu me distancio do projeto de Deus. Como que eu posso fazer essa chama se apagar? Vivendo a realidade do pecado mais do que a realidade da graça, que é me dada por Deus, por esta chama que o Senhor me faz celebrar. Olha como é importante isso. Então, primeiramente, viver essa realidade batismal. Ali as chamas acesas, as lâmpadas, representam a realidade do batismo, que é essa nossa fidelidade a Deus, nos irmãos. Depois vai falar dessa dinâmica do matrimônio.
Vocês repararam que o noivo chega atrasado? Para o casamento? O casamento devia ser não sei que horas, mas ele chega meia-noite. Que é meia-noite que fala, o noivo está chegando. Por que ele chega atrasado? O texto nem questiona o fato dele chegar atrasado, nem o que ele está fazendo, e muito menos por que elas dormiram. Mas por que ele chega atrasado? A gente tem que ser curioso, né? Nessa parte, querer saber um pouquinho. Por que ele chega atrasado? Porque numa estrutura, se eu falei que o casamento dura praticamente 5 dias, o primeiro dia era a festa dada à família do noivo. O segundo dia era a festa dada à família da noiva. O terceiro dia, o quarto e o quinto dia, a festa dada aos convidados. O noivo tinha que bancar essas festas. Depois ele tinha que comprar as roupas do casamento, não só da noiva e dele, mas dos convidados da festa. Ai, que bom, né? Ainda bem que os tempos mudaram, né? Porque o noivo tem que comprar as roupas do casamento de todo mundo, porque a comunidade é uma extensão da beleza da esposa. Os convidados não podem estar de qualquer jeito, tem que fazer quase como uma sintonia. O véu da noiva seriam os convidados, que traz a beleza desse matrimônio, porque ela é preciosa. Então, dá as festas. E agora a gente chega nessa parte do atraso, não era chique. É porque o noivo tem que ir na casa dos parentes da noiva, aonde eles estão reunidos, para discutir os presentes para a família da noiva. Já não bastava, tudo tem que dar presente para a família da noiva. Talvez uma das tias da noiva fale assim, puxa, eu queria tanto mudar minha cozinha, então ele dá um jogo de cozinha novo. Né? Outra, eu preciso arrumar meu quarto, dava um jogo. Né? E, graças a Deus, que naquele tempo não tinha carro, né? Graças a Deus. Mas tinha o quê? O que tinha mais lá no Oriente Médio? Qual que é o animal que tem? É o camelo. Por isso que existe essa estrutura interessante. A minha mulher vale 100 camelos. Olha que beleza. Não é para dizer que a minha mulher é bela, ela é forte, ela tem, né, são bens. Camelo é bem como se fosse hoje falar assim, né? Eu tenho 50 cabeças de gado, vou casar com essa mulher. Então ele chegava para o pai e dava 50 cabeças de gado. Lá é camelo. Né? Então se chega essa expressão antiga, essa pessoa vale, talvez chegasse um e falasse, olha, minha mulher vale 10 cabeças de camelo. Ou chegasse outro e falasse, um camelo só, e se der eu devolvo mais 2. Né? Então olhar essa dinâmica sobre a estrutura. Então ele tinha que negociar os dotes. Por isso que chegava atrasado. Né? Chegava atrasado por essa questão. Uma vez chegando atrasado, aí entrava para buscar a sua esposa, e as suas amigas vinham dançando com as lâmpadas acesas, levando o casal para a sua casa, e assim acontecer as núpcias. Olha que ação bonita. Se olharmos para tudo isso e traduzirmos para a fé, quem é o esposo? Cristo. Quem é a esposa? A igreja. Todos nós. Agora, nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas, porque senão não vamos ser a esposa fiel ao verdadeiro esposo. E ele nos convida a entrar para as núpcias, para o amor. Né? Olha que ação importante. Então, logo, quando eu venho à missa, eu tenho que me preparar para viver esse mistério. E não só rezar por rezar. Tem que ser todo o meu ser elevado a Deus, como as lâmpadas acesas, vivendo a alegria do meu batismo e participando desse mistério nupcial, que é a comunhão da palavra e da Eucaristia. Olha que ação forte que Deus nos dá a celebrar. Então hoje Ele me chama, Ele te chama a mantermos as nossas lâmpadas acesas e a viver a alegria dessas núpcias, palavra e Eucaristia. Uma vez celebrando este mistério, vamos colocar em prática a sabedoria, a prudência e a fidelidade, que é o amor a Deus. Então sou fiel ao mistério de Deus. Olha quanta coisa grandiosa a gente aprende dentro dessa parte. Aí chega no finalzinho, ele fala uma coisa importante. Vigiai, porque não sabeis a hora que o seu esposo há de chegar. Que o esposo há de chegar. A gente vai colocar essa leitura como uma leitura apocalíptica, que fala de um fim para um recomeço, né? Que é a eternidade, a vida eterna. Mas eu não preciso morrer para me encontrar com o Senhor. Se eu sei que o batismo
me dá a graça de ser luz, todos os dias e toda a Eucaristia eu vou ao encontro do amado. E o amado me convida a viver o verdadeiro amor, a assumir o outro lado dessa cruz, né? Celebrar a graça dessa vitória. Olha que ação grandiosa que o Senhor nos dá. Por isso, manter a vigilância. Por isso, estar preparado. Logo, a missa, a vida, ser cristão, né? Viver esse mistério deve ser como? Lembrar desse fato, como se fosse o primeiro dia da minha existência. E celebrá-lo bem, porque ele pode ser o último dia da minha existência na terra. Então, saber viver a Eucaristia na intensidade desse grande mistério. Que o Senhor nos conceda essa graça, a santidade e a paz. E que a gente possa hoje dizer ao Senhor, Senhor, verdadeiramente, me conceda a graça de manter sempre a minha lâmpada acesa, para que eu possa entrar no local do seu mistério. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.